Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 18 de abril de 2020, 163 anos do Livro dos Espíritos. Neste 18 de abril completamos 163 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. O ensino contido nele resume toda a doutrina espírita e projeta uma nova concepção do homem, uma nova concepção do universo e a sintonia de ambos com Deus. A sua estrutura didática apresenta-nos a existência de Deus, a criação divina e o homem no contexto universal. 2. A natureza espiritual do homem e sua relação com os espíritos, a investigação do mundo de após a morte, bem a revelação da lei da reencarnação. 3. O descortinar das leis divinas ou naturais. 4. As penas e recompensas futuras, e 5. Jesus como modelo de perfeição humana. Como nos lembra Herculano Pires, na obra Pedagogia Espírita, o Livro dos Espíritos não é apenas um repositório de informações a serviço da didática espírita, é também um manual de aperfeiçoamento humano, favorecendo ao homem um verdadeiro e profundo entendimento sobre a educação moral e sobre a arte da formação do caráter, que irá renovar os indivíduos e a sociedade. Na introdução de sua tradução de O Livro dos Espíritos, Herculano Pires esclarece: com este livro surgiu no mundo espiritismo. Sua primeira edição foi lançada 18 de abril de 1857, em Paris, pelo editor E. Dentu, estabelecido no Palais Royal, Galerie de 0 Orleans, 13. 3 novidades: à maneira das tríades druídicas, apareciam com este livro a doutrina espírita, a palavra espiritismo, que a designava, e o nome Allan Kardec, que provinha do passado celta das Galhas. A primeira novidade era apresentada como antiga, em virtude de representar a eterna realidade espiritual, servindo de fundamento a todas as religiões de todos os tempos a doutrina espírita. Era, entretanto, a primeira vez que aparecia na sua inteireza, graças à revelação do Espírito de verdade prometida pelo Cristo. A segunda, a palavra espiritismo, era um neologismo criado por Kardec e desde aquele momento integrado na língua francesa e nos demais idiomas do mundo. A terceira representava a ressurreição do nome de um sacerdote druida desconhecido. A maneira por que o livro fora escrito era também inteiramente nova. O professor Denis Ardy e Hippolyte Léon Rivail fizeram as perguntas que eram respondidas pelos espíritos, sob a direção do Espírito de Verdade, através das cestinhas de bico. Psicografia indireta. Os médiuns, 2 meninas, Caroline Baldin, de 16 anos, e Julie Baldin, de 14, colocavam as mãos nas bordas da cesta e o lápis o bico escrevia numa lousa. Pelo mesmo processo, o livro foi revisado pelo Espírito de Verdade, através de outra menina, a S.R.T. Jaffet. Outros médiuns foram posteriormente consultados e Kardec informa, em obras póstumas foi dessa maneira que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Este livro é, portanto, o resultado de um trabalho coletivo e conjugado entre o céu e a terra. O professor Denis Ardy não o publicou com o seu nome ilustre de pedagogo e cientista, mas com o nome obscuro de Allan Kardec, que havia tido entre os druidas, na encarnação em que se preparava ativamente para a missão espírita. O nome obscuro suplantou o nome ilustre, pois representava, na Terra, a falange do Consolador. Esta falange se constituía dos espíritos reveladores, sob a orientação do Espírito de Verdade e dos pioneiros encarnados, com Allan Kardec à frente. A 16 de março de 1860, foi publicada a segunda edição deste livro, inteiramente revisto, reestruturado e aumentado por Kardec, sob orientação do Espírito de Verdade, que, desde a elaboração da primeira edição, já o avisara de que nem tudo podia ser feito naquela.
Assim, a primeira edição foi o primeiro impacto da doutrina espírita no mundo, preparando o ambiente para a segunda que a completaria. Toda a doutrina está contida neste livro, de forma sintética, e foi posteriormente desenvolvida nos demais volumes da codificação. Escrito na forma dialogada da filosofia clássica, em linguagem clara e simples, para divulgação popular, este livro é um verdadeiro tratado filosófico que começa pela metafísica, desenvolvendo novas perspectivas à ontologia, à sociologia, à psicologia, à ética, e estabelecendo as ligações históricas de todas as fases da evolução humana em seus aspectos biológico, psíquico, social e espiritual. Um livro para ser estudado e meditado, com o auxílio dos demais volumes da codificação. Além do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Ardrivaux, durante 14 anos, dedicou-se ao espiritismo, onde fundou e dirigiu a Revista Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, e codificou mais 4 livros da base da doutrina espírita, são eles o Livro dos Médiuns 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo 1864, O Céu e o Inferno 1865, A Gênese 1865, vale acrescentar nesta lista Revue Spirit e Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas 1858, O que é o Espiritismo, 1859, Viagem Espírita 1862, O Espiritismo na sua expressão mais simples 1862 e Obras Póstumas 1890. O Espírito Viana de Carvalho em página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na noite de 4 de junho de 2001, em Paris, França, e publicada em Reformador de outubro de 2003, afirma: o Espiritismo é uma ciência de profundas consequências ético-morais por estruturar-se na compreensão de uma filosofia existencial estribada no comportamento saudável. De nada adiantaria o conhecimento da imortalidade da alma e os efeitos de sua conduta terrestre, se não proporcionasse uma alteração real na maneira de ser do indivíduo que lhe assimila os paradigmas. Exige, portanto, expressivo esforço do seu adepto para que se adeque aos seus impositivos doutrinários. Sobrevivendo ao século das luzes, que pôde mais clarear com as estrelas fulgurantes das suas propostas, venceu o sobranceiro século da ciência e da tecnologia, sem que qualquer um dos seus postulados sofresse alteração ou fosse superado, antes confirmados pelas diferentes áreas de investigação científica, seja na física quântica, quanto na biologia molecular, na psicologia transpessoal, quanto na embriologia, havendo enfrentado as mais avançadas conquistas revolucionárias dos últimos tempos, quais os transplantes de órgãos, a criogenia, a clonagem, a fecundação in vitro, a virusterapia, é o maior adversário da eutanásia, do aborto criminoso, da pena de morte, do suicídio, das guerras, sempre de pé contra o direito humano de matar, avançando estoico pelos caminhos do terceiro milênio com as suas propostas libertadoras e nobres, construindo o homem mais saudável, integral, e a sociedade feliz por todos anelados. Dessa forma, recordando o ínclito codificador Allan Kardec, que abriu a cortina da nova era com o seu caráter invulgar de homem de bem, de erudição e de dignidade, nós, os espíritos espíritas, agradecemos a sua contribuição e valor, por haver sido excelente instrumento do mundo espiritual para a humanidade no momento mais grave do pensamento histórico de todos os tempos. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de abril de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.